e a inovação, um dos problemas na Europa é falta de dinheiro tão somente. Há claramente falta de programas, precisamos de programas que peguem nos resultados de investigação que possam ser trazidos para o mercado e os levem para o mercado, mas principalmente falta verba. Falta verba para fazer essa transição e depois, pior do que isso, falta verba para que os projetos consigam crescer a uma velocidade que crescem na Europa. E, portanto, nós precisamos de resolver o problema das dificuldades de ligação entre universidades e empresas, não é apenas do lado da ciência, mas também do lado das empresas. E do lado da ciência não tem tanto a ver com as instituições financiadoras, tem muito mais a ver com os incentivos que existem na academia para a progressão nas carreiras. Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou Pedro Lima. E eu, Elizabeth Miranda. E hoje voltamos à conversa com os nossos curadores que nos têm ajudado neste projeto. Temos connosco a Isabel Rocha e o Ricardo Paes Mamed. Temos uma baixa, não é, Pedro? Verdade, o António Costa Silva juntar-se a nós noutro episódio, mais adiante. Neste episódio temos um grande cardápio, o Prémio Nobel da Economia na área da inovação, temos a Web Summit que se avizinha, as novidades do Orçamento do Estado e as mudanças na área da ciência e da inovação. Ainda a última vez que falámos, ainda antes das férias, os nossos curadores reservaram algumas apreciações, algumas análises para depois serem conhecidas as leis orgânicas do novo governo, não é? Porque estávamos a sair de eleições, e também para depois de ser conhecida a proposta de Orçamento do Estado em matéria de financiamento da investigação e da inovação. Agora já temos ambas, não é? Sim, temos uma polémica fusão da Agência Nacional de Inovação com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a tutela repartida das duas entidades, e já temos proposta de Orçamento do Estado. Nós Empresas fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Isabel, olá Ricardo, sejam bem-vindos à Liga dos Inovadores mais uma vez. Isabel, começamos por si pelo tema mais quente deste momento, que tem a ver com a fusão da ANI com a FCT, que tem gerado muita polémica, muita opinião. E a tutela repartida destas duas entidades também. O que é que lhe parece esta decisão? Bem, antes de mais, há muito que ainda não se sabe e eu penso que uma parte muito significativa do impacto positivo ou negativo que esta fusão vai ter tem a ver com o que não se sabe. Portanto, desde logo, há algumas partes positivas que não estão necessariamente ligadas a esta fusão, mas que têm sido anunciadas em simultâneo, mas que vale a pena realçar, que tem a ver com maior agilidade de funcionamento, por exemplo, tendo a possibilidade de ter carreiras privadas, mas sem dúvida o mais importante será o facto de haver um financiamento plurianual, está já indicado para 5 anos, que permite uma previsibilidade e uma reação rápida a estímulos externos por parte da agência. Portanto, essa independência da agência face aos ciclos eleitorais e a outro tipo de flutuações. Portanto, isso parece-me extremamente positivo. Não quer dizer que isto tivesse que ser feito no âmbito de uma agência que tenha a investigação e a inovação, mas parece-me sem dúvida positivo. Sobre o tema da agilidade, isto pressupõe que as duas entidades estavam a funcionar mal, que não eram ágeis, precisamente? Acho que a comunidade toda considera que a FCT tinha um conjunto de problemas que estavam relacionados, por um lado, com a forma como estava pensada e o seu estatuto, não é? de entidade pública e, portanto, presa a todo tipo de processos públicos que, em muitos casos, podem ser
um entrave, mas também uma filosofia de ter uma agência que se preocupava muito em seguir a burocracia. Eu recibo de todas as despesas que qualquer investigador realizasse tinha que ser validado, quando isso, até a Comissão Europeia faz uma validação desse tipo de coisas através de ROCs e de auditorias e, portanto, ou seja, a fiabilidade do sistema não tem que ser conseguida por uma carga burocrática tão grande. A Agência de Inovação tinha uma estrutura diferente e vai ser uma parte disso que vai ser, pelo que foi dito, transposto para a FCT, mas penso que com mais aprofundado. Portanto, por exemplo, a questão das carreiras dos trabalhadores, que foi já dito que não terá que seguir as regras públicas e que, portanto, permitirá atrair talento para a própria agência dessa forma. Portanto, temos duas realidades um pouco diferentes. Portanto, a FCT tinha um estatuto completamente diferente da ANI e, por causa disso, tinha um conjunto, ainda existe, tinha um conjunto de limitações ao funcionamento grandes. Pelo que diz, parece que a FCT estava um pouco mais atrasada, não é? Mas, curiosamente, as maiores queixas que se ouvem são do lado da FCT e não da ANI. Eu penso que toda a gente concorda com isto que eu disse sobre o funcionamento, inclusive a própria FCT, que tinha feito uma análise interna sobre o que deveria ser alterado. As críticas têm mais a ver com a importância de mantermos investigação para ciência de base. E quando se apresenta uma agência que tem as duas valências, com uma tutela conjunta com o Ministério da Economia, isso não é imediato que fique protegido, a existência de ciência de base. O Ministro já veio dizer várias vezes que vai haver um orçamento só para a ciência de base e que isso não estará em causa. No entanto, é preciso perceber como é que se vai garantir que no longo ou no médio prazo isso se vai conseguir. Porque é que a ciência de base é importante? Algumas das inovações que marcam a nossa sociedade não surgiram por alguém fazer uma investigação a pensar num determinado problema. E muitas delas exigem investimentos de longo prazo, sem se saber o que é que vai sair dali. Há dois exemplos paradigmáticos que eu gostava de realçar. Um deles é a inteligência artificial. As pessoas não têm ideia, mas a razão por que nós hoje temos a inteligência artificial em quase tudo dos nossos dias, vamos certamente ter mais, não tem a ver com a investigação que se tenha feito nos últimos 10 anos. Tem a ver com a investigação que se faz desde os anos 50. E durante 50 anos, esta investigação foi financiada com uma parte muito significativa das pessoas a dizer isto não serve para nada, porque não foi demonstrada a aplicação, e estou a falar concretamente nas redes neuronais, que é uma parte muito significativa daquilo que nós temos de inteligência artificial. E, curiosamente, uma parte dessa investigação foi financiada na Europa e no Canadá, e não tanto nos Estados Unidos. E foi financiada porque aqueles investigadores obtinham financiamento para fazer desenvolvimentos teóricos sobre redes neuronais que foram aplicados 30 anos mais tarde. E, portanto, quando vocês veem os prémios Nobel do ano passado da física, um dos prémios Nobel é um investigador que trabalhava em Toronto, no Canadá, e que recentemente trabalhava na Google, mas que os desenvolvimentos que ele fez foram feitos há 30 anos ou 40 anos atrás, no âmbito académico e financiado por fundos públicos. Um outro exemplo são as vacinas do Covid, que também correspondem a 100 anos de desenvolvimento, e que nos últimos 30 anos houve uma investigação para tentar que o RNA, que é a base da vacina, pudesse ser utilizado em aplicações terapêuticas, sem sucesso. E a investigadora, que depois foi prémio Nobel, não conseguia, inclusive, arranjar financiamento para isto. Foi-lhe muito difícil, chegou a sair de várias instituições, e depois, de repente, quando se precisou de uma vacina, havia uma tecnologia que se conseguiu aplicar, não porque se desenvolveu naqueles 2-3 anos, mas porque correspondia a muitos anos de investigação. E, portanto, é essencial que nós tenhamos investigação científica que não esteja preocupada com a inovação e com a aplicação empresarial, porque ela vai acontecer.
Depois é preciso dar o salto, não é? Deixa ver o que é que o Ricardo nos diz, o que é que acha disto. No último programa em que vocês cá estiveram, dizias que esta falta de ligação entre a ciência e a economia era um problema gravíssimo, histórico, grave e até agora intransponível. Esta solução pode colmatar a falha? Não sabemos, nós não sabemos detalhes sobre o que é que está em cima da mesa. Eu não estou muito confortável com aquilo que se sabe até agora, porque a verdade é que, independentemente da área, podia ser ciência, podia ser educação, podia ser saúde, o que fosse, a prática, a forma como este processo foi conduzido não é boa política pública. É anunciada uma fusão entre duas instituições que são chave, cada uma delas, para as respectivas áreas de intervenção. Esta fusão não resulta de nenhum estudo, não há nenhum estudo que tenha chegado à conclusão é preciso fundir estas duas instituições. Esta fusão não resulta de nenhuma consulta que tenha sido feita de forma sistemática às partes interessadas das várias áreas, e eu não estou a falar daqueles que beneficiam dos fundos, estou a falar de toda a complexidade de instituições que estão envolvidas na condução da ciência e na condução da inovação. Não houve uma consulta, isto é algo que sai do gabinete do ministro. As práticas internacionais não são coincidentes com esta solução que se está aqui a encontrar. Há muitos poucos países, eu não conheço nenhum na verdade, mas a haver serão muito poucos países que tenham duas instituições que misturam o apoio à ciência com o apoio à inovação. E, portanto, tudo isto somado me leva a sentir que há qualquer coisa aqui que não é a boa forma, não é boa política pública, não é assim que se faz política pública. Mas quando tu defendes que é preciso fazer a ligação, a interseção entre ciência, inovação e economia, então... Bom, mas eu vou mais longe. Eu sempre disse que é preciso garantir que há articulação entre as políticas que afetam o desenvolvimento das capacidades produtivas, que não são só ciência e inovação. É ciência, é inovação, é educação, é formação profissional, é negócios estrangeiros, a representação externa do país, e aquilo que eu digo sistematicamente é: nós, sendo um país relativamente pequeno, com recursos que são mais escassos do que muitos outros países, nós temos de ter a capacidade de garantir que as políticas nas várias áreas são articuladas se queremos ter sucesso em algumas áreas. Isso jamais me levaria a sugerir que, de repente, fizéssemos uma fusão de todas as entidades públicas que estão relacionadas com todas as áreas relevantes para isto. Ou seja, essas entidades poderiam continuar a existir desde que houvesse uma articulação entre elas? A articulação é fundamental. A sensação que eu tenho é que há um descontentamento generalizado em relação ao funcionamento da FCT há muitos anos. A FCT é uma organização muito pesada, muito pouco ágil, que tem revelado muito pouca capacidade para sair das rotinas que foram instaladas há 30 anos, e isso provavelmente faz com que um ministro que chega àquela tutela tenha a mesma pulsão que teve no Necrato antes de chegar à educação, que é: eu vou implodir com a 5 de outubro, mas depois não implodiu nada. Ou seja, a base era negativa no caso da FCT e, portanto, vamos resolver aqui isto juntando a ANI. Mas eu acho que há aqui um risco. Tem-se falado muito sobre o risco, e a Isabel já falou um bocadinho sobre isso, sobre o risco relacionado com a ciência básica, que eu até acrescentaria, eu subscrevo tudo o que a Isabel disse, acrescentaria um aspecto que é: o contributo mais importante do sistema científico para o desenvolvimento da economia é o desenvolvimento de competências. As pessoas acham que é startups, unicórnios, fornecimento de serviços, mas não é. Os estudos de inovação e de ciência dizem isto sistematicamente. O contributo mais importante que a ciência, que o sistema científico tem para o desenvolvimento económico é o desenvolvimento de competências altamente avançadas que têm a ver com a curiosidade, que têm a ver com a disciplina, têm a ver com a pesquisa sistemática de resposta a problemas que ainda estão por resolver. E isto faz-se em ambientes que são muito treinados para fazer coisas que não é resposta imediata, não é: eu daqui a 6 meses tenho de pôr um produto no mercado. É algo que
as pessoas têm de ter condições para estar focadas num determinado problema sem estar a medir qual é o momento em que esse problema vai ser resolvido. O que importa é o rigor, a criatividade, a forma diferente de descobrir novos caminhos para uma resposta. Esse é o grande risco que eu vejo no que respeita à ciência básica. Mas eu também vejo um risco aqui importante no que respeita à inovação, porque a verdade é que a Agência Nacional de Inovação, que antes chamava Agência de Inovação, tem mais de 20 anos de vida neste momento, na verdade tem quase 30 anos de vida, foi criada para precisamente encontrar um espaço de alguma autonomia que permitisse trabalhar com empresas que têm maior ambição no tipo de inovação que fazem. E servir ali como um agente de interlocução que canaliza recursos, que mobiliza atores e que está muito focado especificamente na questão da inovação. O meu grande receio com isto é a FCT é tão grande, os agentes beneficiários da FCT são tão vocais, que somos nós os académicos, são tão vocais, tão organizados, que há um risco muito grande de quem ficar a liderar esta instituição conjunta não consiga ter cabeça para absolutamente mais nada do que estar a responder à pressão vinda do lado da ciência. Portanto, mais do que o risco de uma empresarialização da ciência, termos uma ciência SA, é termos uma agência a área da inovação maniatada. Bom, eu acho que há a resposta simples é sim, mas eu acho que também existe um risco. Eu não me conforto com discursos que tenho ouvido sobre é preciso ligar mais a ciência às empresas. Claro que nós temos um problema de falta de articulação em Portugal, mas essa falta de articulação, ao contrário do que este discurso sugere, não nasce apenas do lado da universidade, nasce de um tecido produtivo que ainda é muito pouco qualificado, onde temos ainda meia dúzia de empresas que têm dinâmicas de inovação a sério, que têm práticas de ideia instituídas, são algumas centenas aquelas que têm de uma forma mais rigorosa, uns poucos milhares daquelas que têm algum contacto com estas dinâmicas num universo de 400 mil empresas em Portugal. E, portanto, nós precisamos de resolver o problema das dificuldades de ligação entre universidades e empresas, não é apenas do lado da ciência, mas também do lado das empresas. E do lado da ciência não tem tanto a ver com as instituições financiadoras, tem muito mais a ver com os incentivos que existem na academia para a progressão nas carreiras. Portanto, há muitos aspectos deste discurso que para mim não estão a bater muito certo. Isabel, estava a levantar o dedo. Sim. Os nossos ouvintes não ouvem, mas não veem. Mas... Por um lado, complementando esta questão, eu chamava a atenção para que a ANI tem um conjunto de programas de apoio à inovação, mas há outros programas que não estão na ANI. E não é claro. E também há programas que não existem e que poderiam existir. E, portanto, neste momento, a discussão também tem que se começar a centrar sobre o que é que esta agência vai fazer na parte da inovação. Portanto, pegando naquilo que foi dito, porque seguramente é preciso mais programas e é preciso perceber quais programas que estão noutros sítios neste momento poderiam passar para esta agência precisamente para reforçar essa massa crítica. Eu queria só dar uma nota de uma coisa que tem sido pouco falada também e que tem a ver com isto, que é a dupla tutela que esta agência terá em princípio, pelo menos foi anunciado na fase inicial, entretanto não se tem falado muito sobre o assunto, entre a ciência, entre a educação, a ciência e o ensino superior e a economia. Eu tenho muitas dúvidas e não é porque não acho que a economia seja relevante, mas eu não sei até que ponto é que não estamos a olhar para a inovação numa perspectiva um bocado limitada. Eu acharia interessante que tivéssemos sentados à mesma mesa, e aqui a questão da governance é muito importante, não só a economia, mas também a defesa, a saúde, a agricultura, porque o resultado da investigação pode ter aplicação em empresas, quer sejam novas, quer sejam existentes, mas também pode ter uma aplicação direta, por exemplo, nos cuidados de saúde. E isso pode não passar por empresas, pode ter uma aplicação direta nas Forças Armadas e pode não passar por empresas. Portanto, ao colocarmos o ênfase na economia, dizendo que a inovação é economia, podemos estar
a limitar aquilo que pode ser o impacto de facto dos resultados de investigação. Mas depois, ao abrir tanto, não torna na prática as instituições também ingovernáveis? Havia a questão da governance, por isso é que eu falei. Claro que não poderia ser uma tutela múltipla, mas de alguma forma ter estas outras áreas sentadas à mesa e trazendo o setor para a mesa, parece-me relevante. Até pode ser que esteja a ser equacionado e ficarei muito, muito feliz se assim o for. Portanto, por isso comecei por dizer, há muita coisa que nós não sabemos e, portanto, neste momento também é importante a comunidade refletir e contribuir para esta discussão, que ainda não foi aberta de forma formal, mas esperemos que o seja brevemente. Tem feito parte da estratégia de comunicação deste governo, não é? Primeiro fazer grandes anúncios ainda sem ter as ideias bem desenvolvidas para as conseguir explicar. O facto do orçamento desta nova agência para a investigação e inovação só ser conhecido lá para meados do próximo ano é um mau augúrio também. Sim, e quando olhamos para o orçamento, há de facto um aumento do orçamento da ciência de 8%. E depois a inovação, como sempre, nós não conseguimos perceber qual é o orçamento da inovação. E isto tem a ver com a forma como a inovação é financiada. E ao não conhecermos, e a maior parte daquilo que é o financiamento a atividades de inovação estar no Ministério da Economia, deixa na dúvida o que é que vai passar para a agência e como é que vai ser a operacionalização deste tipo de programas. Portanto, não é claro o que é que lá vai cair dentro, não é? Vamos ter de esperar. Ricardo, portanto, há mais do que lutas de poder aqui em causa, não é? Sim, sendo que acho que há aqui um problema que está a escapar um pouco nesta discussão, que é, do meu ponto de vista, o grande entrave a uma ação mais relevante destas agências, seja a FCT, seja a ANI, é o facto destas agências hoje serem fundamentalmente, 90% do seu trabalho é dedicado a pôr em prática instrumentos de política. É recolher candidaturas, é fazer pagamentos e, portanto, o espaço que é reservado a estas agências para fazer um trabalho próximo com os atores no terreno, mobilizar atores, encontrar, definir prioridades, neste momento é extremamente limitado. É um trabalho essencialmente burocrático. E eu acho que aquilo que difere as agências de inovação ou as agências de ciência até em países que têm sido mais bem-sucedidos na área da inovação é o facto dessas agências terem um papel ativo na coordenação de políticas nestas áreas. E eu não vejo muito espaço, não é por falta de vontade, é porque os recursos são tão escassos que lhes são atribuídos. Estas agências vão a todas, fazem tudo. E, portanto, acabam por ter um papel muito pouco estratégico no desenvolvimento da ciência e da inovação em Portugal. Portanto, era importante que tivessem essa função também de planeamento estratégico, claro, e não só de execução. Isso. Okay, fica uma dica agora para as regras, para a estrutura orgânica. Ricardo, o Prémio Nobel da Economia foi conhecido há poucos dias e, portanto, tivemos boas notícias para a área da inovação. Nós estamos a aplicar os ensinamentos dos laureados? Este prémio, para quem se interessa por inovação, é um prémio muito estimulante. Para quem tem o tipo de trajetória intelectual que eu tenho nos estudos de inovação, tem algum amargo de boca. Eu vou tentar explicar isto em termos simples. O Joel Mokyr deu um contributo fundamental, é um dos laureados, é o historiador entre os laureados, deu um papel fundamental para se perceber a importância das ideias para a transformação das economias. E basicamente ele chama a atenção para aquilo que ele chama o iluminismo industrial, basicamente a ideia de que a Revolução Industrial se dá na Inglaterra muito devido ao espírito de reflexão e até de concorrência entre ideias científicas que havia naquele país e que não havia noutros países na altura, e que teria sido isso que teria contribuído de forma decisiva. É isso que, na perspectiva dele, distingue a Inglaterra de outros países e, portanto, se queremos uma explicação para a Revolução Industrial ser dada em Inglaterra, é nas ideias que devemos encontrar a explicação. O trabalho dele é extremamente estimulante e permite-nos perceber, de facto, o fervilhar de ideias científicas que havia em Inglaterra nos séculos XVI, XVII e XVIII e a importância que as sociedades científicas tiveram para canalizar o pensamento para respostas a problemas práticos, mas esta é uma visão
extremamente simplista da Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez-se muito de capacidades produtivas, fez-se muito de instituições, fez-se muito de ação deliberada do Estado, desenvolvimento de determinadas capacidades, fez-se muito da guerra. As guerras napoleónicas tiveram aqui um papel muito importante para impulsionar a procura de um conjunto de produções que estavam a haver na altura e a acelerar o processo de mecanização e, portanto, é interessante a parte de chamar a atenção para as ideias, ainda por cima num mundo em que temos maior potência científica mundial a ter com um presidente que ataca a ciência. Acho que é um sinal positivo chamar chamar a atenção para as ideias científicas, mas ao mesmo tempo é dar um prémio a alguém que acaba por ter uma visão demasiado mecanicista sobre as ideias. Não existem inovativas, as ideias existem sempre num contexto de capacidades materiais, de instituições, de dinâmicas de articulação entre atores, e eu acho que o trabalho dele acaba por este prémio Nobel acaba por menorizar um pouco outros historiadores que têm uma visão, que integram as ideias dele, mas que vão muito para além das ideias dele. E a mesma coisa se aplica ao prémio que foi dado aos outros galardoados do Aguillon e Howitt, porque basicamente isto é muito comum nos prémios Nobel da Economia, eles verdadeiramente não fizeram nada de novo. Eles o que fazem, nada de novo, vamos lá ver. As intuições que eles têm, a relevância das intuições que eles têm para a compreensão da forma como o mundo funciona, não é verdadeiramente novo. O que eles têm de contributo original ideias, não é sequer a sistematização, é a matematização. Eles colocam no modelo matemático que os economistas convencionais compreendem ideias que estavam a ser discutidas na altura por economistas verdadeiramente excepcionais. Eu estou a pensar do Richard Nelson, do Sidney Winter, do Christopher Freeman, do Giovanni Dozzi, do Bentok Lundvall, tudo economistas da inovação, que têm uma visão verdadeiramente sofisticada da inovação, que explicam a inovação na sua dinâmica sistémica, na sua dinâmica interativa, e os modelos da Aguillon e Howitt não têm nada disto. Simplesmente como colocam algumas das intuições do contributo da inovação para o crescimento económico, aí do surgimento de inovações, como elas acabam por deitar fora, de empurrar para fora do sistema tecnologias antigas, e como isso está na origem do crescimento económico, fala a linguagem que a economia convencional compreende, mas isso não é o problema. Aqui é que a economia convencional compreender pouco linguagens de outros economistas não convencionais que andam a estudar estes fenómenos que são centrais para o crescimento económico, mas que são simplesmente ignorados pela ortodoxia dominante. Mas foi importante o tema ter sido posto na agenda. É fundamental, eu acho que é muito importante, porque nós estamos num momento de grande transformação tecnológica e, portanto, para aqueles governos a nível mundial que acham que se consegue crescer baixando impostos e simplificando os licenciamentos, é um alerta, é uma mensagem a dizer: não é assim que as economias crescem. As economias crescem inovando, e a inovação não cai do céu aos trambolhões. É preciso estratégia, não é? Isabel, devemos ver este prémio também como um sinal político, numa altura em que na Europa se coloca tanto ênfase no atraso tecnológico e com as ameaças à competitividade europeia? Sim, eu penso que com o relatório Draghi e uma discussão que tem sido feita na Europa sobre, no fundo, políticas de inovação, essa discussão estava aberta. Acho que esse reforço de trazer o tema e dar importância ao tema é muito relevante. Na verdade, na Europa, uma parte não querendo ser simplista, uma parte do diagnóstico está feita, não é? Portanto, nós na Europa não parece haver, na Europa como um todo, não parece haver falta de ideias, falta de tecnologia de base. O que parece é haver uma dificuldade em trazer aquilo que se pode trazer para o mercado, e como eu estava a dizer há pouco, há coisas que não vêm para o mercado logo, que só vendem há uns anos, mas aquilo que pode ser trazido para o mercado, não parecemos estar a conseguir isso. Em termos de estrutura daquilo que se foi, e é curioso que se esteja a falar nisto agora também em Portugal por causa da nova agência, mas em termos de estrutura, aquilo que tem sido discutido na Europa e que ficou mais ou menos agora definido no novo Horizon, que já está mais ou menos definido, não segue uma linha daquilo que tem sido os últimos poucos anos, não é? Ou seja, ter
que não é semelhante àquilo que se está a pensar para Portugal, mas que é ter uma parte de investigação e uma parte de inovação. E isso tem funcionado. A verdade é que tem funcionado. O problema é que tem muito pouca verba. E a inovação, um dos problemas na Europa é falta de dinheiro. Tão somente. Há claramente falta de programas, precisamos de programas que peguem nos resultados de investigação que possam ser trazidos para o mercado e os levem para o mercado, mas principalmente falta verba. Falta verba para fazer essa transição e depois, pior do que isso, falta verba para que os projetos consigam crescer a uma velocidade que crescem na Europa. Portanto, eu penso que pôr a inovação na primeira página e pôr as pessoas a falarem da inovação e de políticas de inovação e do papel do Estado ou dos Estados nas políticas de inovação é absolutamente fundamental. Que estejamos a olhar para aquilo que são os problemas concretos que nos estão a limitar, tem mais dúvidas, mas há sinais positivos. Portanto, o orçamento do Horizon aumentou significativamente, mas não tanto como deveria ter aumentado. É preciso que esse valor, que é o valor que a Europa gasta diretamente, seja complementado com um investimento dos Estados que esteja alinhado com essa visão. A Isabel deu há bocadinho o exemplo da IA, da inteligência artificial, não é? Em que a investigação nasceu na Europa, nasceu no Canadá, não nasceu nos Estados Unidos, mas agora são os Estados Unidos que estão a monetizar, não é? Este salto... Sim, é um exemplo paradigmático que já aconteceu em muitas outras áreas. Não quer dizer que não houvesse investigação nos Estados Unidos, mas a determinada altura a IA teve invernos. As pessoas que investigavam IA nos anos 80 estavam a atravessar diversos invernos em que as pessoas achavam que aquilo nunca ia ter nenhuma aplicação. Acontece muitas vezes. E esses invernos foram mais intensos nos Estados Unidos. Portanto, um dos prémios Nobel saiu da CMU para a Universidade de Toronto e foi lá que desenvolveu algumas das principais ferramentas teóricas, conceptuais para as redes neuronais. Neste caso explica-se bem, mas também tem paralelismo nos outros. Não é? Nos Estados Unidos existiam empresas capazes de perceber quando é que isto podia ser implementado e com a capacidade financeira para o fazer. Portanto, desde logo a Google, com quem alguns desses investigadores começaram a trabalhar, quando houve dados suficientes e capacidade de computação suficiente, foi relativamente fácil pegar nos conceitos que tinham sido desenvolvidos e pô-los a dar resultados credíveis, a partir do qual se desenvolveu já uma área de inovação e de mercado e de aplicação. Pois, daí a pergunta, Ricardo, que isto suscita: falta mesmo dinheiro para a investigação e desenvolvimento ou falta mais esta capacidade de ter boas ideias e capacidade de integrar a investigação depois e transformá-la em inovação? Normalmente faltam sempre muitas coisas. Os processos de desenvolvimento são de facto complexos e há muitos fatores que são relevantes para explicar. Raramente há um fator que é o obstáculo que, se for removido, se consegue resolver tudo. Eu vejo isto em termos agregados. Se quiserem uma resposta a o que é que falta, eu acho que o que falta, quando comparamos a Europa com os Estados Unidos e com a China, o que falta é o drive. É uma motivação muito forte para se avançar muito rápido na inovação. A motivação dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, o drive fundamental é uma questão de segurança e de poder. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, montaram um sistema extremamente organizado, articulado, para garantir que, num curtíssimo espaço de tempo, conseguiam ter capacidade tecnológica superior às forças do eixo. Os Estados Unidos fizeram mais revoluções tecnológicas em 3 anos do que em cada uma das décadas seguintes, porque aquilo foi um período extremamente intenso em que se mobilizaram todos. Nós só pensamos na bomba atómica, no projeto Manhattan, que foi de facto muito simbólico, mas houve várias coisas destas na área da saúde, na área da aviação, na área até do vestuário, dos materiais, em todas as áreas que eram relevantes para garantir a superioridade militar dos Estados Unidos durante a guerra, foram um fator de grande investimento. E os Estados Unidos preservaram, nas décadas seguintes até hoje,
toda uma organização institucional que visa garantir que em cada momento estão na frente das tecnologias que podem ser decisivas para determinar a posição de liderança dos Estados Unidos do ponto de vista militar e do ponto de vista tecnológico. Depois estas coisas misturam-se um bocado com a economia, não apenas porque se percebeu muito cedo que o avanço tecnológico está muito relacionado com a capacidade competitiva, mas porque os Estados Unidos, até por uma questão de justificação interna dos recursos que eram canalizados para a ciência e para a tecnologia, sentiram-se obrigados, de alguma forma, forçados a acelerar o processo de mercantilização dos resultados tecnológicos. E a partir de certa altura eram as próprias encomendas militares que tinham como condição que as empresas concorrentes àquelas encomendas tivessem à partida uma perspectiva sobre a utilização comercial das tecnologias que iriam desenvolver. E isto existe até hoje. Há este drive. Na China também existe esse drive. A China primeiro quis deixar de ser pobre, depois quis deixar de ser dependente, depois quis passar a ser rica e agora quer ser poderosa. E este drive permanente da China faz com que haja não apenas recursos, mas acima de tudo uma atenção permanente das lideranças para o tipo de desenvolvimento que querem. Define-se prioridades, mobilizam-se recursos canalizados para aquelas prioridades e procura-se garantir por todos os meios que os recursos que são aplicados têm aquele destino. A Alemanha não tem esse drive, França, Itália... Bom, nenhum destes países tem muito este drive, em larga medida, porque a Europa vive, felizmente para todos nós, em paz desde a Segunda Guerra Mundial, não tinha ambições de superpotência, não sentia um risco de uma ameaça à sua independência, à sua sobrevivência, e portanto este tipo de drive não existia. Mas além disso a Europa desenvolveu algo que a meu ver é um problema, que é uma visão de que todo o desenvolvimento viria da concorrência e que o grande objetivo da Comissão Europeia era assegurar a concorrência de todos contra todos, e isto significa abdicar da possibilidade de às vezes os Estados ou a União como um todo fazerem escolhas, de dizerem não, nós agora vamos apostar aqui e ao apostarmos aqui vamos distorcer aquilo que seriam os preços naturais do mercado, mas isto é a forma de garantirmos que temos algum potencial de avanço tecnológico nestas áreas. As regras da concorrência na União Europeia impedem os Estados individuais de terem apoios específicos às empresas nacionais e também não têm ao nível da União políticas que permitam fazer este tipo de dinâmica de desenvolvimento tecnológico direcionado. Portanto, nós a partir daqui podemos identificar muitas falhas na Europa, mas eu acho que esta questão do drive e esta questão das instituições que na China e nos Estados Unidos estão vocacionadas para resolver problemas existenciais e na Europa estão vocacionados para prosseguir uma ideia abstrata de concorrência de todos contra todos, assumindo que é daí que vem o desenvolvimento das economias, é uma questão crucial que depois se espalha para várias dimensões da política pública. Vamos ter agora a defesa, esta aposta na defesa, colmata um pouco essa falha ou não? Vamos ver. Sim, força, Isabel. Da minha parte, que a questão da defesa é perceber como é que isto vai acontecer, não é? Aquilo que eu estava a dizer há pouco, que se de facto não há uma ligação entre a defesa e a investigação e a inovação, vai ser difícil fazer essa ponte. O papel dos Estados, de facto, é fundamental. As Forças Armadas americanas investem em investigação sem aplicação e investem muito dinheiro. Há muitas descobertas que nós usamos no nosso dia-a-dia que foram financiadas pelas Forças Armadas americanas. Uma delas mais engraçada, talvez, é o micro-ondas, que surgiu num projeto de investigação financiado pela Marinha e foi tipo um um resultado lateral de uma coisa que correu mal. Portanto, o papel das Forças Armadas na investigação é fundamental. A transição de resultados de investigação para aplicações na defesa
podemos ter todas as questões ideológicas contra isso, mas pragmaticamente temos que nos defender, não é? Portanto, temos que investir em mecanismos de defesa e temos que investir em tecnologia que nos permita estar à frente. Tem sido, os Estados Unidos estão totalmente à frente nessa área. Nós podemos olhar para aquilo que eles fazem e perceber que mecanismos é que vamos utilizar na Europa para o fazer. Isso não está nada claro. Aquilo que está claro apenas é que vai ser financiado a partir de verbas do Horizon e outro tipo de verbas de investigação, aquilo que se chama o dual use, não é? Portanto, a utilização de tecnologias que possam ter aplicação na defesa ou aplicação civil. Como é que isso se vai fazer? Como é que os investigadores, por exemplo, em Portugal, têm zero contacto com aquilo que é as necessidades da defesa, e como é que vamos fomentar isso, está ainda por aberto. Portanto, é aqui um grande desafio que deveria ser um desafio da nova agência e espero que esteja a ser considerado. Isabel, já não temos muito tempo. Temos à porta a Web Summit, que é sempre um evento muito badalado, em que se fala muito de empreendedorismo e de inovação. E aqui a questão é que expectativas é que ainda temos hoje em dia relativamente a esta grande conferência que acontece em Portugal todos os anos. Sim, ela agora passa um bocadinho mais despercebida, não é? Exato. Eu acho que a Web Summit teve um papel muito interessante. Por um lado, ao colocar Portugal no mapa, naquilo que é uma certa comunidade de techies, de pessoas interessadas pela tecnologia, e até em termos de um determinado tipo de turismo que até pode ser interessante. Não estou muito certa de que tenha tido um impacto que seja muito significativo. Certamente que teve um impacto no desenvolvimento de novas startups, no apoio a novas startups. No entanto, há sempre a presença de startups portuguesas no evento e que tiram partido dessa participação para contactar com investidores internacionais, para contactar com potenciais parceiros internacionais, e nesse sentido, se calhar, diria que era importante pensarmos se não deveríamos nós próprios ter algum tipo de evento mais pensado até nisso. As nossas startups em algumas áreas estão um bocadinho de alguma forma isoladas. Uma Web Summit 100% portuguesa. Isso também não acho que se fosse útil, não é? Portanto, mas misturam-se ali muitas áreas. É mais isso, ou seja, isso tem sempre que ser uma coisa internacional. Mas a minha percepção quando vou ao Web Summit é que, por um lado, o Web Summit é uma parte de tecnologias de informação e comunicação, seguramente, mas hoje em dia já temos lá startups de todas as áreas, e algumas dessas startups estariam melhores em eventos que fossem mais internacionais também, mas mais direcionados para determinadas áreas. Vai haver, no início de 2026, um encontro tipo Web Summit, que é o Bio Europe, que pela primeira vez vai ocorrer em Portugal, que é um evento tipo Web Summit. Não sei, espero que os organizadores me perdoem por fazer esta associação, mas que irá ser uma oportunidade para as empresas todas da área das Life Sciences poderem ter esse contacto internacional, quer com investidores, parceiros, etc., num setor que normalmente acaba por estar misturado com os outros, mas que tem um percurso muito diferente dos outros e necessidades de financiamento diferentes. Portanto, eu diria que era interessante olharmos para a possibilidade de trazermos eventos desse género noutras áreas. Mais direcionados, não é? Porque sim, mais específicos, sim. Nós olhamos para o Web Summit, para o programa, e há muito poucos oradores portugueses, não chega a uma mão cheia deles. Portanto, pode estar lá muita gente para engagement, para fazer ligação, conhecimento, mas poucos oradores a apresentarem o seu projeto. Sim, eu penso que a partir do momento em que houve uma alteração na própria organização do Web Summit, a ligação à comunidade de inovação de Portugal se esbateu um pouco, desde académicos, empreendedores. No passado havia uma participação maior, eu lembro-me até de participar, olhar, de pedirem-me sugestões e a sugerir para determinada área uma determinada pessoa, certamente pessoas do Instituto Superior Técnico, mas também, imagino eu, que empreendedores, e agora isso não tem acontecido. Portanto, eu acho que esse engajamento se está a perder, e também seria uma questão de
de eventualmente rever. Não é? Então a Isabel não vai este ano? Não, eu costumo ir sempre, Exato. ainda não tenho bilhete, mas porque há um dia que não estou cá, portanto ainda estou a ver como é que faço, mas eu costumo ir sempre, mais até para ver a parte das startups, portanto fazer essa visita às startups. Depois há sempre eventos paralelos, alguns nacionais, não é? A Startup Portugal costuma também organizar lá uma certa competição entre as universidades, ver quem é que tem mais startups, na qual nós já ganhamos, costumamos ficar, e portanto nós costumamos participar nessa perspectiva, e, portanto eu acho que é sempre um evento interessante. E Ricardo, vais ao Web Summit? Não devo estar cá. Gostas mais de visitar as empresas em loco, não é? Gosto mais de visitar as empresas, embora este tipo de feiras são oportunidades interessantes para conhecer muitas empresas que estão todas reunidas, e às vezes, eu não digo, não é às vezes, acho que é mais ou menos impossível participar numa feira tipo Web Summit e não dar de caras com projetos super interessantes. Acho que a Web Summit é um evento importante em Portugal, pelas razões que a Isabel já aqui disse, e também pelo facto de ajudar a colocar na agenda este tipo de dinâmicas de inovação. Eu sinto necessidade de chamar a atenção para o facto de não haver nenhum país do mundo que se tenha desenvolvido apenas com base em startups. As startups são uma parte importante do ecossistema de inovação. Em alguns setores de atividade são a principal fonte de inovação. Em muitos setores de atividade tem muito pouca relevância para a inovação que aí se faz, e a inovação é essencialmente feita por grandes empresas. Mas mesmo nos setores onde são essencialmente as grandes empresas a fazer a inovação, muitas vezes há startups que dão contributos para segmentos tecnológicos relevantes para a inovação que as grandes empresas fazem. Noutros casos, desafiam as grandes empresas. Portanto, ter um ecossistema empreendedor que convida pessoas que têm vontade de lançar novas ideias nos mercados, acho que é positivo. Acho que a importância que se atribui à Web Summit em Portugal é absolutamente desmesurada, e a Web Summit, para ter a importância que tende a ser-lhe atribuída, precisava de estar enquadrada numa estratégia de desenvolvimento do país, e em particular numa estratégia de desenvolvimento de Lisboa, que não existe. E, portanto, seria muito diferente ter uma Web Summit numa cidade que se estivesse a estruturar para ter um desenvolvimento económico muito em torno destas lógicas. E a fábrica de unicórnios? A fábrica de unicórnios é algo que se dilui em absoluto numa cidade que apostou no turismo de massa para se desenvolver, com impactos, inclusive, na atratividade sobre este tipo de negócios tecnológicos. Pensando na questão de Lisboa e fazendo aqui a ligação com o orçamento que falávamos há pouco, o orçamento da inovação, uma das preocupações que eu tenho e que é preciso olhar é que o orçamento das atividades de inovação está a ser financiado, eu não sei se a 100%, mas eu diria quase, por fundos comunitários. O que significa que tem havido já uma série de calls geridas pela ANIC, e imagino que sejam agora transpostas para a nova agência, onde Lisboa não existe. Uma startup, uma empresa de Lisboa, uma incubadora, não pode participar porque não há financiamento, e não há um financiamento que possa vir do Orçamento de Estado para compensar isto. E falamos em Lisboa, já estamos a falar no Algarve neste momento. Portanto, quando olhamos para as calls de inovação neste momento, uma parte muito significativa já Lisboa não aparece, o Algarve aparece com financiamento um valor muito baixo, ou então também já começa a não aparecer. Portanto, isto é uma preocupação quando pensamos que temos que desenvolver atividades de inovação no país, e não só em algumas regiões. Aqui uma nota de esperança. Pode ser que por aqui, ao juntar as duas agências, e como a ciência tem uma componente muito forte do Orçamento de Estado, que se começa a olhar para o país como um todo, e a parte da inovação também possa obter algum tipo de financiamento que não só aquele que vem dos fundos europeus, não é? Já agora, o financiamento que o Ministério da Economia dá diretamente à Agência Nacional de Inovação anualmente é de 3 milhões de euros. Portanto, as atividades, está no Orçamento de Estado, as atividades são financiadas por fundos comunitários que dependem de ciclos e
tem uma perspectiva regional que não se coaduna com olhar, certamente que podemos olhar para as zonas do interior e outras zonas do país como necessitando de determinados apoios de forma mais forte, mas não podemos dizer que Lisboa simplesmente não vai ter financiamento. Isso é colocarmos a capital para o último plano. Muito bem. Isabel, Ricardo, mais uma vez obrigado pela vossa presença, pela vossa ajuda. Chegamos ao fim deste episódio. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o João Martins, no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. A fotografia é da Matilde Fieschi e a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.